É hoje, pessoal. Sejam bem-vindos à semana do 0 ao milhão com direito de família. Nós vamos ficar aqui junto durante 3 dias falando sobre conteúdos que vão ajudar você a começar a chegar nesse milhão aí com direito de família. E eu quero começar, antes de falar do conteúdo, antes de falar exatamente dos temas das nossas aulas, eu queria primeiro parabenizar você que fez a sua inscrição e está aqui hoje, né? Acompanhando essa semana, acompanhando esse conteúdo que vai certamente ser o primeiro passo para a mudança do seu jogo, para a mudança da sua advocacia. Você vai começar a enxergar aqui uma esperança efetiva de mudança dentro do seu negócio, dentro da sua advocacia de família, dentro da sua vida profissional. Então, parabéns você que fez a sua inscrição e está aqui com a gente nesses 3 dias de conteúdo. Hoje é dia de 8 de março, nosso primeiro encontro, Dia Internacional da Mulher. Um abraço especial, uma menção especial às advogadas de família que estão presentes aqui, nesse dia tão especial, tão significativo, né, para a mulher, pelas suas conquistas, e eu não poderia deixar passar em branco de jeito nenhum essa data aqui, que é a nossa primeira aula, o nosso primeiro encontro. Pessoal, como é que vai funcionar a semana do 0 ao milhão? Hoje a gente vai falar de um tema que é prospecção digital de clientes com direito de família. Amanhã a gente vai bater um papo sobre precificação de honorários e no terceiro dia, no último dia, eu vou falar sobre a escala no direito de família. Percebam que as 3 aulas elas estão montadas em cima de 3 dores muito intensas para você que chegou até aqui. É difícil prospectar, é difícil definir preço e é muito difícil escalar. São 3 dores muito latentes com as quais eu convivi e até convivo diariamente no meu negócio e que eu decidi apresentar para vocês nesses 3 encontros. Então, fica muito atento, porque todos os dias eu vou trazer para vocês não só teoria, mas sim práticas, técnicas, estratégias que eu uso lá dentro do Vitor Lana Advogados, do meu escritório, para que você possa também utilizar dentro do seu negócio. Então, não é um conteúdo só de aulinha, não. Nós vamos aqui falar sobre como fazer, porque não adianta a gente falar de conteúdo, a gente ensinar, se a gente não mostrar como que a gente faz, não é verdade? Então, vamos começar essa primeira aula falando sobre prospecção digital do cliente em direito de família. Pessoal, olha só, talvez eu esteja falando com vocês aqui da maior dor do advogado. Na verdade, é a maior dor do profissional liberal em geral, mas nós, advogados, sempre saímos ali da faculdade, né, sabendo direito, sabendo teoria, sabendo até fazer uma ação de divórcio, uma ação de guarda e tudo mais, mas a gente não sabe como ter o cliente, né? Às vezes você monta ali um escritório, compra um móvel bacana, escolhe um ponto estratégico da cidade e senta ali na sua mesa para começar a trabalhar e cadê o cliente? Como é que eu vou chegar nesse cara? Como é que eu vou chegar nessa pessoa? Como é que eu vou começar a gerar receita para conseguir de fato tocar a minha vida profissional? Vamos ser claro aqui, né, gente? A advocacia sem dinheiro não adianta. A gente está aqui não é para sobreviver, não. É para viver bem com a nossa profissão. Então eu vou falar sobre essa dor, essa angústia que eu sei que você tem, porque eu também tenho. Eu brinco muito lá dentro do escritório o seguinte, cara, um dia que a gente não faz uma venda, eu tenho a sensação lá dentro de mim de que, nossa, eu vou morrer de fome. Meu Deus do céu, não vendi hoje, não consegui prospectar um cliente hoje. Como é que eu vou fazer? Como é que vai sobreviver o negócio? Né? É todo o drama de um vendedor, é assim mesmo. Mas eu quero que você pegue uma mensagem nessa primeira aula e que você leve para os 3 encontros que nós vamos ter aqui. Pega essa dor e se motiva por ela. Diante da dor, de uma dificuldade, a gente tem 2 coisas que a gente pode fazer. Uma delas é desistir, é sucumbir à dor e deixar a vida passar. A outra é pegar essa dor, a energia que essa dor pode gerar e usar como combustível. Então vamos pegar essa dor, isso que você está sentindo, e vamos usar como combustível para que você evolua na sua advocacia. Vamos fazer esse combinado nos 3 dias, tá? Todo dia
Hoje, amanhã e depois eu vou lembrar disso, hein? A dor é o nosso maior combustível. Bom, antes de falar sobre prospecção digital em direito de família, eu quero fazer aqui com vocês uma reflexão a respeito dos entraves que existem na advocacia tradicional. Gente, o que é a advocacia tradicional? A advocacia tradicional é aquela que te ensinaram na faculdade. Na verdade, nem te ensinaram, né? Fizeram com que você visse aquilo. Você ali só aprendeu direito, peticionar, teorias, doutrinas, manual de prática, professor falando como é que faz a ação X, Y, Z. Foi isso que você aprendeu. Beleza, tranquilo. Isso aqui, gente, todos nós sabemos, todos nós formamos em direito, ou se você é estudante, né, ainda, você está aprendendo aí na faculdade. Beleza. Qual que é o problema da advocacia tradicional? Na verdade, tem 3 problemas estruturais básicos que matam a possibilidade de você realmente enriquecer com a sua advocacia. O primeiro é que ela é pouco eficiente. Ela não te permite impactar muitas vidas e, consequentemente, você vai ganhando pingadinhos. A advocacia tradicional, gente, é isso mesmo, é uma advocacia de pingadinhos. É daquilo que for aparecendo por indicação para você. Outro problema grave é que a advocacia tradicional ela é um obstáculo para a sua liberdade. Quando você é um advogado tradicional, você tem que ficar necessariamente mergulhado, amarrado no prazo, no estudo do caso, naquela produção efetivamente da entrega do serviço jurídico. Você não consegue dimensionar um negócio. Por quê? Porque você atende o cliente, você faz a petição, você faz a audiência, você acompanha o processo, controla os prazos e com isso a sua atividade fica pequenininha, fica presa só a uma parte daquilo que é o negócio a advocacia, né? Eu digo para vocês com toda a tranquilidade do mundo, eu abro isso publicamente nas minhas lives e não tem problema nenhum em compartilhar isso, mesmo sendo professor há 10 anos, né? Professor acadêmico há 10 anos. Pessoal, o ano de 2021 foi o primeiro ano da minha advocacia que eu não fiz nenhuma petição. Nenhuma. E foi o ano que eu cheguei aos 7 dígitos. Foi o ano que eu fiz R$1 milhão. Foi o ano que eu mais faturei dentro da minha profissão. Então, eu posso dizer com absoluto conforto, com absoluta tranquilidade, de que o peticionamento, a operação jurídica, não é a coisa mais importante do seu negócio. Ela é apenas uma etapa, é apenas uma fase, é apenas um setor de um escritório de sucesso, de uma advocacia diferenciada. Bom, então nós vamos falar sobre prospecção digital. Então nós vamos falar sobre modernidade. Nós vamos falar sobre como usar a internet para prospectar clientes. Mas antes de eu falar sobre a internet, eu quero fazer um alerta para você que está aqui me acompanhando. Quando a gente fala de prospecção digital, eu não estou dizendo para você abandonar a advocacia offline, ok? Pega isso e não se esqueça. Eu recebo indicações de clientes offline que não tem vinculação à prospecção pela internet. Você não vai jogar esse cliente fora, não estou dizendo isso. Você vai continuar investindo em relacionamento, você vai continuar atendendo os clientes do offline, você vai continuar mantendo essa estrutura de offline dentro do seu escritório. Mas você precisa montar uma estrutura digital. Você precisa entender que a internet é uma ferramenta que leva você, o seu serviço, a sua mensagem a milhões de pessoas. Lembra do cartãozinho, daquele milheiro de cartão que você faz aí quando você abre o seu escritório? Você já parou para pensar para quantas pessoas no ano de 2021 você entregou um cartão de visita? Você já olhou, já fez essa análise? Eu estou com a minha caixa ali fechadinha praticamente. Eu não devo ter entregue 100 em 2 anos. Eu não devo ter entregue. Enquanto a minha mensagem pela internet chegou em mais de 2 milhões de pessoas. Ou seja, o meu cartão de visita digital, a minha imagem, o meu marketing, a minha marca, o meu serviço chegou para mais de 2 milhões de pessoas. Então, ou seja, nós precisamos compreender que no universo de 2 milhões de consumidores do seu serviço,
é muito mais fácil você chegar a 200, 300, 400 contratos do que com 1.000 cartões de visita. Então é preciso entender a potência que a internet permite ao seu negócio. É muito difícil chegar em R$1 milhão só com o offline. Principalmente para a gente ou para você que está aí começando, está aí caminhando ainda na advocacia e ainda não tem um nome, não tem uma autoridade, aí é mais difícil ainda. Bom, que ferramentas você pode utilizar para prospectar clientes pela internet? Você pode utilizar Facebook, Instagram, Google, YouTube. Você pode utilizar também site. Não, você pode não, né? Você tem que utilizar site, blog e principalmente convergência dessas mídias digitais. Você precisa ter um pezinho em cada um desses pontos que eu te falei. Você precisa de um perfil no Instagram, você precisa de um perfil no Facebook, você precisa de um perfil no YouTube, um canal no YouTube, você precisa ter ali um Google, um site bem estruturado, com um blog bem feito, você precisa colocar os seus tentáculos, estender os tentáculos da sua advocacia para todas essas plataformas. Esse é o primeiro ponto. Esteja em todas essas principais plataformas. Pode ser também TikTok, Kuai, enfim. Esteja presente nas redes sociais e nas plataformas digitais. Lógico, eu sempre digo que um passo de cada vez. Começa com uma, depois vai para outra, vai se consolidando no digital. Né? Eu comecei com o Face, Instagram e site. Foi assim que eu comecei trabalhando. Agora, só em 2022, que eu estou efetivamente desenvolvendo uma estratégia mais efetiva para o YouTube. E vou falar um pouquinho sobre uma estratégia que eu venho adotando e que vem gerando bons resultados para mim no direito de família. Bom, você estando presente nessas redes sociais, você precisa estar presente de uma maneira estratégica. Você precisa construir um posicionamento efetivo. Você precisa, dentro destas plataformas todas, estabelecer com muita clareza o que você vende, para quem que você vende e qual é o seu diferencial. Tá anotando aí? Vai anotando, digitando, não sei. Mas lembra disso, você precisa estar em todos os canais digitais, mas estar bem posicionado. É isso que eu estou falando para você. Então você precisa saber que tipo de produto eu estou vendendo, e observem que eu estou usando o termo produto, e já vou explicar por quê. Que tipo de produto eu estou vendendo, para quem eu estou vendendo esse produto e qual é o meu diferencial. Você precisa entender que no direito de família, pega essa ideia aqui comigo, nós, o direito de família, nós vendemos solução de problema familiar, ok? Nós vendemos paz e tranquilidade para o nosso cliente ou para a nossa cliente. No meu caso, é mulher, mas às vezes você quer explorar aí a figura do homem, por exemplo. Então a gente precisa entregar solução, paz, tranquilidade. Então seu conteúdo precisa ficar sustentado nisso. Você precisa pousar o seu conteúdo numa mensagem de que você vai solucionar uma dor, um problema que está ali incomodando aquela pessoa dentro da casa dela, dentro do seu espaço mais íntimo de vida, está ali o problema familiar cutucando. Nós temos que lembrar que nós talvez trabalhamos com a maior frustração do ser humano, porque todo ser humano quer ter uma família perfeita e ninguém tem. Então, ou seja, nós estamos num campo de atuação em que todo mundo tem um sonho, uma expectativa lá no alto de algo que não é possível acontecer, porque não existe ninguém perfeito, não existe família perfeita, não existe família sem problema, né? Então a gente precisa entender isso antes de mergulhar a fundo na produção do conteúdo. E você precisa entender também para quem que você está vendendo. Você está vendendo para mulher, você está vendendo para homem, você está procurando pai, mãe, você está procurando um público LGBTQI+. O que você está procurando? Né? Quem é que vai consumir o seu produto? É uma pessoa de classe social mais alta, um classe A ou é um classe E? Você vai vender alimentos, você vai vender guarda. O que você vai vender?
Ah, eu quero fazer ação de alimentos. É o meu principal produto. Ok. O seu produto, o que você vai empacotar e colocar na escala é a ação de alimentos. Qual é a pessoa que consome essa ação? Quanto que você vai cobrar por essa ação? Como que você vai cobrar por essa ação? Mas lembre-se que o seu marketing, o seu posicionamento, melhor dizendo, não tem que falar em produto, ação de alimentos. Ele precisa falar de solução para a criança que está sem receber o dinheiro da sua comida, da sua escola e do seu plano de saúde. Então, seu conteúdo tem que falar sobre: o pai desempregado tem que pagar a pensão? A pensão é limitada a 30%? Se o pai não paga a pensão, o que acontece com ele? Quais são os principais passos que eu devo dar para cobrar a pensão atrasada? Observe que eu estou falando aqui em solução, em dica, em o que acontece se, o que eu deveria fazer em determinada situação. Mas em nenhum momento eu falei: vem aqui, contrata uma ação de alimentos comigo. É o tema alimentos que está por trás da produção do seu conteúdo. E aí você precisa explorar isso diariamente de maneira estratégica. Definido isso, o seu produto, junto com quem vai comprar esse produto, aí você vai mostrar o seu diferencial. Quer uma dica de como você pode mostrar o seu diferencial? Que eu uso demais? Caixinha de pergunta. Caixinha de pergunta é um momento em que você abre o seu perfil lá no Instagram para que a pessoa te pergunte diretamente e você responde a ela. E aí você responde a essa pessoa por vídeo ou por mensagem de texto e ela se sente acolhida. E no direito de família o acolhimento é fundamental. Mesmo que você tenha um volume muito grande de perguntas e não consiga responder todo mundo ali no seu perfil, manda um direct para aquela pessoa, respondendo a ela, dando a ela satisfação, carinho por aquela dúvida. Porque se ela compartilhou com você algo tão íntimo da vida dela, é porque de alguma forma você despertou nela confiança. Despertou nela uma esperança. E a esperança junto da confiança, essas duas características juntas, formam uma mistura de venda, de futura venda. Aquela seguidora, ela está a um passo de se tornar, talvez, um lead e um cliente. Então, feito isso, né, feita lá a caixinha de pergunta, ou colocar no seu site, temos atendimento por WhatsApp no Brasil inteiro. Tiramos a sua dúvida 24 horas por dia. Estou dando exemplos, tá, pessoal? Você vai adotar aquilo que for mais eficiente para você. Enviamos relatórios mensais a respeito do andamento do processo. Somos transparentes aqui, você vê o seu processo e analisa a sua petição antes do protocolo. Esse tipo de coisa precisa estar presente na sua rede social. Na sua rede social não, na sua imagem digital. Lá no meu site, por exemplo, se você for lá, vitorlana.com.br, tem lá nossos diferenciais, tem uma seção de diferenciais. Atendimento por WhatsApp, transparência, atendimento 100% digital, você tem contato digital com o seu advogado de onde você estiver. Ou seja, isso está lá no site. A pessoa vai ver aquilo no site e vai enxergar aquilo como um fator que facilita a sua contratação em detrimento de uma massa de advogados que esconde processo, que não atende cliente, que dificulta o acesso à informação. Então, trabalhe esses 3 pilares dentro da internet em todas essas plataformas. Veja aqui, no diferencial eu dei um exemplo de como você mostra o seu diferencial por 2 meios diferentes. A caixinha de pergunta no Instagram e uma parte lá do site que fala sobre os seus diferenciais. O seu diferencial também pode aparecer, sabe onde? Nas avaliações do Google. Ali, o cliente, levado a fazer um comentário positivo, ele vai colocar o seu diferencial lá. Porque o comentário positivo é aquilo que ele enxergou de melhor. Se você for lá na minha página do Google Meu Negócio, por exemplo, vai ter muita gente falando resposta rápida. Toda vez que eu tenho dúvida, eles me informam. Mandei uma mensagem só para saber uma coisa e sair esclarecida.
Esse tipo de coisa é a audiência, é o cliente, é o lead, é quem te procurou falando qual é o seu diferencial. E se você sabe, quando você vai escolher um hotel aí na internet, você vai nesses sites especializados e vai ver as avaliações e vai ler os comentários. E os diferenciais vão estar ali, ó. Só que não é o gerente do hotel que está te falando. Não é o comercial do hotel que está te falando. É um hóspede que é igual você e que teve a mesma experiência que você vai ter. Então, incentive isso, que os seus clientes enxerguem o seu diferencial e, consequentemente, utilizem esse diferencial, tornem esse diferencial público, para que todas as pessoas saibam disso. Bom, feito isso, galera, entendam o cliente do direito de família. O cliente do direito de família, pessoal, ele precisa de acolhimento e de cuidado. Existem áreas, por exemplo, que você vai fazer uma prospecção 100% digital lá no WhatsApp. Tá? Existem áreas como, por exemplo, concurso público. O cara que quer um recurso num concurso público para ser aprovado. É uma situação muito objetiva, ele não precisa ter um contato com o advogado ali, uma reunião presencial, né, ou até mesmo digital, para se certificar se vai contratar esse advogado ou não, porque a matéria é objetiva, ela é mais fria. O cidadão, ele não está ali revelando para você uma intimidade. Ele não está contando para você o problema que ele tem com a esposa, ou o problema que ele tem de convivência com o filho. Ele está te contando que o sonho dele é passar no concurso e a questão está errada, ou o exame psicotécnico foi feito de maneira equivocada. No direito de família, pessoal, você vai precisar ter uma interface mais próxima com o seu cliente. Para você ter bons clientes, você vai precisar necessariamente criar essa interface. Que interface é essa? Uma reunião virtual. Dentro do Vitorlano Advogados, a gente faz reuniões virtuais com os nossos leads. Não é consulta, é atendimento. A gente senta virtualmente com o cliente por 10, 15, até 20 minutos no máximo, para entender mais ou menos qual que é aquela dor e poder dimensionar o preço do trabalho que a gente vai cobrar. E aí de preço eu falo depois. Então, dentro do direito de família digital, você fazer uma contratação 100% pelo WhatsApp é realmente muito difícil. Então, não compara a sua advocacia do direito de família com a advocacia de outra área, não. A gente está aqui justamente nessa semana específica, né, falando sobre direito de família, porque tem características próprias. Você vai precisar, o cliente vai querer ver você. Ele vai querer te enxergar de alguma forma. Seja ele homem, seja ele mulher. Aqui nesse ponto, os dois gêneros se equivalem. Né? Eu atendo tanto homens quanto mulheres, mas o meu marketing ele é 100% voltado para mulher e eu tenho 90% de clientes mulheres. Tem 10% de homem, obviamente, isso vai existir, não tem como você ter 100%, mas o marketing é 100% voltado para mulher. Mas eu tenho que fazer reuniões com esses clientes. E, obviamente, essas reuniões são curtas, são delimitadas no tempo e são agendadas em caráter estratégico. E detalhe, não são necessariamente comigo. A minha equipe também faz reuniões com essas pessoas que procuram o Vitorlano Advogados. Então, o cliente do direito de família dificilmente vai se converter a seu cliente, né? Esse lead vai se converter a seu cliente só pelo WhatsApp. Você vai precisar pensar numa estrutura de atendimento virtual. E aí você pode utilizar até as ferramentas gratuitas do Zoom e do Google Meet, porque você não vai fazer reuniões longas, são reuniões realmente curtas, dinâmicas, só para entender o caso, só para compreender o caso e para facilitar a sua conversão, tá? Então, não tenha essa ilusão de que só pelo WhatsApp você vai converter um cliente de família. Tudo bem. Quais são os principais gatilhos que nós utilizamos para que o cliente de família, né, por aquele lead, se converta a seu cliente? Gente, o termo gatilho ficou meio pejorativo, né? Muita gente usa esse termo gatilho de maneira pejorativa e tudo mais, mas nós não podemos esquecer que eles existem. Eles estão presentes no seu dia a dia e você certamente utiliza desses gatilhos para fazer suas vendas. Então, se o lead bateu ali no seu WhatsApp ou no seu direct, eu atendo muita gente pelo direct, você precisa entender que dois gatilhos são preponderantes para aqueles clientes que têm problemas familiares. O primeiro deles é o gatilho da urgência. Você acha que realmente uma mãe pode esperar 3 meses para conseguir a pensão alimentícia do filho?
tem que ser fácil, tem que ser rápido. A pessoa tem que conseguir fazer negócio com você rápido. E você tem que mostrar para ela que, enquanto isso não for feito, ela vai sofrer algum tipo de prejuízo. E vai, porque no mês que vem ela não vai ter como, sei lá, pagar a escola da criança ou pagar o aluguel de onde eles moram. Além disso, a guarda, por exemplo, aquela situação, né, a gente sabe que acontece muito, a pessoa termina o casamento e faz tudo de boca. Um acordozinho de boca e de repente começa a desandar. Você fala, olha, quanto tempo mais você demorar a fazer isso, vai acontecer isso e isso e isso com você. E aí você, junto do gatilho da urgência, você trabalha o gatilho do medo. Imagina você falar para a mãe que se ela demorar a regulamentar a guarda, ela pode perder o convívio com a criança. É lógico que você não vai fazer isso mentindo, né? É óbvio que não. Você vai mostrar para ela qual o prejuízo efetivo que pode acontecer se ela, por exemplo, continuar proibindo o pai de ver a criança. Por que não fazer uma regulamentação de convivência para quando ele chegar no momento que não está ali determinado pelo juiz, você poder falar não, com tranquilidade? Por que não fazer uma ação de pensão alimentícia, colocando ali o material escolar, a mensalidade, o plano de saúde, para você ter que parar de pedir e ser ofendida pelo pai, que toda vez que você pede dinheiro, ele vai lá e te xinga um pouquinho. Você falar isso com a cliente, dar essa tranquilidade, que ela pode ter isso o mais rápido possível. Então você precisa entender que como a dor é muito intensa, ela precisa ser curada rápido, porque senão vai causar um mal maior. É sempre assim. Uma dor muito intensa gera urgência e medo. Porque se não for curada rápido, ela vai gerar um mal muito maior. E você precisa deixar claro isso para quem te procura. Você precisa deixar claro isso nos seus artigos, ali no blog. Quais as consequências de não ter a guarda definida? Faz um artigo desse, é um artigo simples, com linguagem simples. Lembre-se que você não quer advogado fuçando no seu site. Você quer uma pessoa que está querendo discutir a guarda, procurando um serviço para resolver esse problema. E ela precisa ler o seu artigo e entender o que está escrito. E aqui vem uma dica. Toda aula nossa vai ter uma dica, hein? Não vou ficar aqui só com teoria, não. A dica é: grave um vídeo, poste esse vídeo no YouTube, um vídeo simples que explica aquele artigo, celular na horizontal, uma iluminação legal, um microfonezinho para o áudio ficar bacana. Então coloque esse vídeo lá no seu canal de YouTube e linka esse vídeo no seu artigo. No meio do artigo, no final, no início, vê a melhor estratégia. Por que isso? Porque o seu lead vai ler ou assistir. Ele vai fazer aquilo que for mais confortável para ele. Tem que ser fácil fazer negócio com você. Então, se ele prefere ler, ele vai ler. Se ele prefere ouvir, ele vai ouvir. Se ele prefere assistir um vídeo, ele vai assistir o vídeo. E com isso, ele vai te chamar, porque obviamente o seu artigo está todo montado, com botão de WhatsApp, com chamada para ação, e vai chegar um pouco mais consciente daquele direito. Um pouco mais sabedor do que ele pode fazer ou não pode fazer. E isso gera credibilidade, gera conexão. Então, comece a fazer vídeos. Vídeos aproximam, vídeos conectem. Não precisa ser você o dono do escritório. Coloque a sua equipe para fazer junto com você, se você já tem equipe. Né? Se você não tem equipe, é você mesmo. Vai lá, põe a cara, faz o vídeo, faz esse processo todo, que não é muito difícil, é simples, mas já vai gerar uma facilidade maior de conversão da venda. Por fim, e não menos importante, utilize CRM. O que é CRM? Customer Relationship Management. O que é isso? Meu inglês é inglês tabajara, né? É inglês de 1990 e depois nunca mais fez. Mas o CRM é uma planilha em que você vai cadastrar o nome do lead que te procurou, o telefone dele, o dia que ele te procurou,
Para que ele te procurou e qual foi a conversa que você manteve com ele? Para quê? Para que você possa sistematicamente, dentro de uma estratégia de venda bem consolidada, você possa voltar nesse lead, conversar com ele e converter no momento posterior. Dá muito trabalho colocar alguém te chamando no WhatsApp. Você não pode rasgar dinheiro, né? Então, se a pessoa te chamou, ela já está numa etapa do funil de vendas maior, mais próxima da venda do que aquele que chegou agora. Então você não pode jogar isso fora. Volta depois. Ele falou ali, não tenho dinheiro agora para contratar. Coloca no seu CRM, chamar no 5º dia útil do mês seguinte. Chama de novo o lead, conversa com ele, dá mais informação. Que aquele lead pode ser convertido 1 ou 2 meses depois. Eu tenho casos aqui no escritório que leads foram convertidos 1 ano depois. 1 ano depois. Me chamou no final de 2020 e a gente foi fechar quase no final de 2021. Mas por quê? Porque dentro do CRM ele estava lá, estava no funil e eu sabia que era possível converter aquele lead. E nunca se esqueça, gente, na nossa área, deixa o pessoal das outras áreas se baterem lá, mas na nossa área é muito fácil você vender mais de um produto para o mesmo cliente. Você sabe disso. Uma ação de alimentos vira uma ação de execução de alimentos, que também pode virar uma revisão de alimentos. Uma ação de guarda pode virar uma ação de revisão e modificação de guarda. Uma separação de corpos pode virar um divórcio e uma partilha de bens. Ou seja, você pode, dentro do mesmo cliente, oferecer uma vitrine de produtos e manter esse cliente pagando honorários para vocês por 2, 3 anos. Como acontece? Eu já tenho clientes que já completaram quase 24 meses de parcelas aqui para o escritório de 3 produtos diferentes que ele contratou nesses 2 anos. E todos relacionados ao direito de família. E esse cliente veio da onde? Do digital. Veio lá do Instagram. Então, pessoal, entendam de uma vez por todas, você tem uma área muito rentável nas suas mãos. Você tem uma infinidade de clientes, porque todo mundo tem um problema familiar. Você conhece, eu sei que você conhece, e todo mundo conhece alguém que vive esse drama, e você tem uma pessoa que quer resolver um problema e está com uma dor insuportável para curar. Como que você não vai fazer grana em cima disso? E aqui, gente, quando eu falo fazer grana, eu não estou dizendo explorar, não, estou dizendo vender. Mudar a vida dessa pessoa e ser remunerado por mudar a vida dessa pessoa. Então, pessoal, nessa primeira aula, a mensagem que eu quero deixar para vocês é a seguinte: esteja em todas as plataformas digitais, explore os gatilhos do medo e da urgência, produza conteúdo que seja fácil, de fácil acesso àquela pessoa que você quer convencer a te contratar. Tenha um CRM bem consolidado, bem estruturado e sempre atualizado. Todo dia atualize o seu CRM e aí começa a fazer venda uma atrás da outra. Vai vir um cliente, vai vir outro e você vai começar a enxergar o seu faturamento subir. E aí não tem como você deixar de ver isso. Você vai enxergar e vai ver que deu o golpe certo, utilizou a estratégia correta ao ter ido ali para o seu digital, para ter feito a prospecção digital. Na aula de amanhã, a gente vai falar sobre preço, que eu sei que também é uma dor que você tem ali na hora de fazer a venda. Mas isso, amanhã a gente trata melhor. Hoje fica com essa dica, compreenda como que você faz a prospecção, as estratégias digitais, e aí depois a gente fala da precificação. E lembre-se, todo dia, faz o seu, sobe o sarrafo.